sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, a paz, a paz, a paz. A paz, a paz. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar em Barras, Piauí, hoje com o culto do Evangelho no Lar. Meus irmãos, já reserve um copo com água ou um recipiente com água para serem fluidificados ao final com paz. E agora, para a gente começar a iniciar esse Evangelho bendito, vamos à leitura de uma mensagem edificante. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. A gente vai fazer a leitura da mensagem que está contida no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 75, Esperança. Porque tudo dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15, 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestado de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes,
cria modificações redentoras e descerra as visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o germe o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isto mesmo, a esperança é um dos cantos sublimes do seu evangelho de amor. Imensa tem sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantamo-nos e prossigamo-nos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Bom, meus irmãos, nesse instante a gente vai proferir a nossa prece inicial, para que a gente possa dar abertura à leitura do nosso Evangelho. Então, que nesse instante, aonde a gente possa estar, que possamos nos aquietar, fechar os nossos olhos, respirar, entender que este é um momento muito especial, é um momento que estamos reunidos em nome de Deus para comungar do seu Evangelho, que o nosso coração possa estar cheio de inspiração nesse instante. Senhor Deus, nos encontramos reunidos em teu nome, Senhor, a te suplicar a tua assistência. Permita que a tua paz, que a tua luz possa penetrar os nossos lares, possa estar ao redor de nós, trazendo toda a paz e a serenidade ao nosso coração. Que nesse instante, Senhor, possamos sentir a tua presença, a nos iluminar. Abençoa o nosso Evangelho e que esse Evangelho, Senhor, possa trazer as bênçãos do teu amor ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Com esta prece, damos início ao nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. A gente vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer a leitura do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve permanecer em letargia. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, incumbe-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gera. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes configuram uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Com efeito, se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? De fato, se não tiverdes fé, que gratidão podereis manifestar e, por consequência, que amor? Divina inspiração, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o ser humano ao bem. É a base da regeneração. Portanto, é necessário que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a menor dúvida vier abalá-la, em que se tornará o edifício que construísse sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Seja a vossa fé mais forte que os sofismas e a zombaria dos incrédulos. Porque a fé que não afrenta o ridículo das pessoas não é a verdadeira fé. A fé sincera é empolgante e se propaga entre as pessoas. Transmite-se àquelas que não a têm, ou mesmo não a desejam ter. Encontra as palavras persuasivas que penetram na alma. Enquanto que a fé aparente possui apenas palavras sonoras, que deixam frio e indiferentes quem as ouve. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la às pessoas. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e proporciona condições de enfrentar todas as diversidades da vida. Tende, portanto, fé, com tudo o que ela possui de belo e bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem exame, filha cega da cegueira.
Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acrediteis nelas. Segue os nossos conselhos, mas penetrai-vos do objetivo que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais desfalecer. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Nosso irmão Kelvin irá fazer o comentário da leitura do Evangelho. Meus irmãos, então hoje nós podemos refletir 3 palavras que o Evangelho traz para o nosso coração, para o nosso discernimento. 3 palavras que são muito importantes em nossa vida e que muitos ainda não procuraram internalizá-las no seu dia a dia, na convivência com a família, no trabalho, nos momentos mais felizes, como também nos momentos mais delicados e mais tristes. É uma trindade universal, como o Evangelho nos fala: a fé, a esperança e a caridade. Meus irmãos, comecemos a falar por esta fé. Muitos sabem que a fé seria acreditar, mas não basta simplesmente acreditar. A fé, então, é acreditar confiando em Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça. Sabemos também que vivemos em um mundo aparentemente injusto, ingrato. Os espíritos nobres, amigos, protetores, nos avisam que é um mundo de provas e expiações que somos chamados a viver, onde iremos sim ver vários momentos tristes, decepções, doenças, corrupções, maldades. Mas o Espiritismo, penetrando todo esse contexto, vem trazendo uma consolação, a consolação prometida por Jesus, deixando claro que tudo o que acontece em nossa vida não é o acaso, não é um jogo. Deus não joga com seus filhos, não brinca com seus filhos. Essas dores, esses sofrimentos, essas decepções são frutos das nossas ações, dos nossos erros, das nossas más inclinações, ou nesta existência, ou em reencarnações passadas. E é assim, com esse entendimento e essa reflexão, é que vamos aprender a ter a fé, a construir uma fé dentro de nós, uma fé ativa, viva, uma fé raciocinada. Quando o Evangelho nos diz, procuremos raciocinar o porquê de ter a fé, não é um sacrilégio, não é um pecado, e sim o verdadeiro comportamento de um verdadeiro cristão, pois é refletindo sobre Deus, entender por que eu tenho que ter fé em Deus, para que serve, por quê, é que vai nos tirar essa venda dos olhos da ignorância. Então a fé, meus irmãos, é uma base, é o morão, é o alicerce para cada criatura humana. A fé sincera, a fé ativa. E é nessa fé ativa é que iremos praticar a caridade, a esperança, o amor, o perdão, entre outras virtudes que são necessárias para a nossa felicidade. E assim, entendendo o porquê de ter a fé, uma fé firme, iremos, consequentemente, compreender que com a fé pode-se ter a esperança de um momento mais feliz. Eu tenho fé em Deus, e Deus é bom e justo, então Ele reserva
algo bom para mim. O Espiritismo deixa bem claro, todos esses sofrimentos, essas decepções, essas situações ruins que nós passamos, vai passar. Não é eterno. Mas enquanto durar essas situações em nossa vida, aprendemos a ter a paciência, que é também um tipo de caridade. Ser paciente. Vamos esperar, meus irmãos. Esperar a felicidade vir. Mas vamos compreender bem. O esperar que nós falamos não é um sinônimo da esperança, porque a esperança é o vislumbre da felicidade que vem. É entender que no final desse túnel há uma luz sagrada que é Jesus para confortar os nossos corações. Mas enquanto nós não conseguimos alcançar essa luz, chegar até ela, o caminho que nós vamos trilhar é árduo. Passaremos por dores, expiações, mas chegaremos lá, num caminhar. Então sejamos pacientes. Uma espera, então, ativa, não ociosa. Não é para a gente cruzar os braços e esperar os golpes da vida. Ah, aconteceu, pronto. E aí a vontade de Deus e acabou e a gente não faz nada por isso. Não, jamais. O Espiritismo nunca disse nem vai dizer: se eu estou enfermo, deixa a doença tomar de conta. Se tem um problema, deixa o problema amontoar. Não. Temos o direito e o dever de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Mas tentando cuidar, tendo zelo, acontece de que a enfermidade ainda persiste, os problemas ainda persistem, é por um propósito maior. Deus é bom e justo. Se Ele permite aquele sofrimento, é porque Ele quer nos ver forte com Ele. É para tirarmos bom proveito daquela situação. É aí que entendemos a esperança. A esperança de que a felicidade virá, pois virá. Mas, se bem praticarmos os ensinamentos, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, os conselhos dos bons espíritos, que vêm deixar uma mensagem de consolo, de amparo, de bom ânimo. E é nesse trilhar dessa caminhada, confiando, tendo a esperança, é que somos chamados a conviver e a viver com criaturas, com seres opostos a nós, dentro de casa como fora, no trabalho, como na via pública, e até intimamente com aquele parente problemático, com aquela enfermidade que não acaba, que não se cura, com aquela dificuldade de conseguir o que deseja. E aí nós vamos trilhando esse caminhar, passando pelas essas provas e expiações, para exercitarmos, meus irmãos, a caridade. Ora, fora da caridade não há salvação. O que deve se entender que é praticando o bem, espalhando o bem, ensinando o bem, faz-se uma caridade. E a caridade, meus irmãos, não é entendida aqui simplesmente ajudar aquele que é distante a nós. Uma pessoa que passou pela rua, estava mendigando, uma pessoa que pediu, que estava necessitando, um parente um pouco distante. Não, não é só esse irmão meio distante ou distante. Dentro do lar, caridade para conosco mesmo, de nos perdoar e de perdoar, de amar, de tolerar, de compreender, de fazer uma prece. É esse comportamento que o Evangelho nos chama, não só nesse capítulo sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Todo o livro, todo o Evangelho, toda a Bíblia, todos os ensinamentos de Jesus ou mensagens edificantes nos chama para a reflexão íntima e nessa reflexão para praticarmos os ensinamentos da reforma íntima, da prática do bem, do perdão, da tolerância, entre outros termos. Confiando, tendo fé
e seguindo a jornada, espalhando o bem. E entendendo essas 3 palavras, praticando-as, seremos sim agraciados por Deus, meus irmãos. Não como privilégios, mas Deus irá olhar com bons olhos, porque um de seus filhos está se esforçando para vencer a maldade, vencer os erros, as imperfeições. Então, é esse comportamento, é esse entendimento que nós devemos ter, meus irmãos. A leitura do Evangelho não é para ser refletida pensando no outro. Essa leitura dá certinho para fulano e para cicrano. Não. A fé, a esperança, a caridade possa ser começada por nós. Vendo os nossos defeitos, com humildade e sinceridade, corrigindo-os, melhorando aquilo que é de bom e tentando o máximo que puder passar esses ensinamentos para aqueles que estão à nossa volta e aqueles que entram em contato conosco. Resignados, obedientes a Deus, para a nossa felicidade futura. Porque se viemos mais uma vez à Terra, reencarnando mais uma vez neste mundo de provas e expiações, é porque ainda não aprendemos a lei de Deus, não praticamos-a do jeito que deveria ser. Então, meus irmãos, possamos glorificar a Deus e agradecer pela oportunidade da vida, mas para exercitar a fé, a caridade, o amor, a esperança. Porque só assim, meus irmãos, trilharemos o caminho da nossa salvação. Refletemos com muito carinho e possamos praticar esses ensinamentos. Meus irmãos, nesse momento agora, nós vamos nos direcionar para a nossa prece de encerramento. Que nós possamos procurar fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um culto do Evangelho no lar, no dia de hoje, por toda assistência, toda intuição e proteção. E te pedimos, Senhor, força, fé, resistência, paz, e tudo que necessitamos, Senhor, e que nos seja merecido. Em especial, Senhor, lhe pedimos por cada irmão que está conectado conosco. Visite os seus lares, ilumine seus lares, a vizinhança e suas vidas. Ampare o Senhor em suas necessidades, anseios e enfermidades. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa pairar sobre cada um. Pai, também lhe pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãozinhos que ainda estão no mundo do crime, do tóxico, da prostituição, da maldade, da corrupção. Que as nossas preces alcancem esses irmãos, Senhor, e hajam despertar em suas consciências, compreendendo o erro que estão cometendo, e o bom ânimo e a vontade de corrigir para praticar o bem. Senhor, também lhe pedimos pelos aqueles que estão enfermos, estão necessitados de Ti, da cura, do amparo. Ilumina-os, Senhor, a todos aqueles que passam pela solidão, pela depressão, pelo infortúnio, os que estão pensando no suicídio, Senhor, que não cometam esse ato tão triste e covarde, que possam receber assistência, amparo. Ilumine também, Senhor, aquelas mãezinhas que estão, Senhor, pensando no aborto, que não façam também esse ato tão triste, tão covarde, que possam perceber a alegria da maternidade, de ser mãe, de dar a oportunidade à criancinha para crescer e se desenvolver. Ilumine a todos os nossos irmãos também, Senhor, que já partiram para o plano espiritual, que possam ser amparados e acolhidos pelos espíritos amigos, trabalhadores da Tua seara.
Ilumina, Senhor, o planeta Terra, a todos os países, principalmente aqueles que pensam na guerra, no poder, na corrupção, na destruição. Que possa, Senhor, despertar os seus corações para procurar a paz, a harmonia, instalando em seus corações o amor divino como Jesus ensinou. Ilumina também os animaizinhos, que são os nossos auxiliares, principalmente aqueles que estão nos lares, de irmãos que ainda têm a dureza em seus corações, que os maltrata, que possam achar um lar que lhes dê amor e carinho. Pai, também lhe pedimos por todos nós que precisam de Ti e anseiam do Teu amparo. Ilumina-nos, nos abençoa. E assim, Senhor, te pedimos permissão para encerrar esse Evangelho no lar do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento agora nós vamos nos encaminhar para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege,
oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu